Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Carlos Onielton. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Introdução ao MATLAB para Engenheiros e Cientistas. Essa é a nossa primeira videoaula do ano de 2019 e, por coincidência, é também a nossa aula de número 19. Vamos aos trabalhos. Nessa nossa videoaula abordaremos duas funções que trabalham com a classificação dos elementos de um determinado vetor. Elas possibilitam classificar quem é o maior ou quem é o menor elemento de um determinado vetor. São, respectivamente, as funções max e min. Na sequência, abordaremos as funções que nos permitem classificar as dimensões de um determinado vetor. E, por último, trabalharemos com duas funções que nos auxiliam a criar vetores com elementos pré-determinados. Pois bem, vamos começar a exemplificar essas funções através do nosso vetor vet. Vou criar aqui um vetor com elementos aleatórios e, na sequência, eu vou estar manipulando esse vetor com as funções max, já mencionada como uma função que analisa todos os elementos que estão dentro do vetor vet e retorna para a gente quem é o maior desses elementos contidos dentro do vetor. Então, o maior elemento que foi digitado foi o valor 7, portanto, eu tenho ele aqui retornado através da função max. Trabalhando de uma maneira muito similar, a gente tem a função min, que apenas retorna para a gente quem é o menor elemento contido dentro desse vetor. Ou seja, nesse nosso caso, esperamos aí que a função min retorne o valor 1. Vamos testar. Então, como comentado, tenho aí o retorno do valor 1. São funções muito interessantes de se aplicar, principalmente quando trabalhamos com vetores que são muito extensos, muito grandes. E aí a classificação do maior ou do menor valor pertencente a esse vetor ele não é tão facilitada. Não dá para ser resolvido, por exemplo, a olho nu. A dimensão impede, o comprimento do vetor impede que a gente faça isso de maneira facilitada. Então, temos aí as funções max e min que nos auxiliam com essa classificação entre maior ou menor valor dentro do vetor. Permitam a limpeza. Vamos agora para a segunda parte da videoaula, onde eu vou exemplificar a utilização de funções que nos auxiliam a estar classificando as dimensões de um determinado vetor. É sabido por vocês que qualquer vetor, como o nosso vet já criado, pode ser visualizado na Workspace, ele é composto de duas dimensões. A primeira é a sua quantidade de linhas, por se tratar de um vetor, ele tem apenas uma linha, e a sua segunda dimensão é a quantidade de colunas. Nesse nosso caso, temos 6 colunas. Quando eu coloco o mouse aqui sobre o vetor, vocês conseguem verificar que o MATLAB ele retorna aí para a gente, na caixinha em amarelo, que esse nosso vetor ele tem uma linha e 6 colunas. Então, está aí exemplificado agora. Uma linha, 6 colunas. Eu posso estar analisando essas dimensões do nosso vetor com 3 funções. Vamos exemplificar cada uma delas. A primeira função, a função size, quando eu passo o meu vetor vet como argumento dessa função, ela me retorna um vetor de duas posições, onde a primeira posição é ocupada pela quantidade de linhas desse vetor e a segunda posição é ocupada pela quantidade de colunas desse vetor. Portanto, o nosso vetor tinha uma linha e 6 colunas. Vejam que o MATLAB criou aí por padrão a nossa variável ANS. Nesse momento ela foi criada como um vetor de duas posições. Eu poderia ter exemplificado a nossa função size, em vez de deixar o MATLAB chamar automaticamente pela variável ANS, eu poderia ter especificado quem são as variáveis escalares, por exemplo, A e B, que receberiam respectivamente esses valores.
o valor 1 recai, nesse caso, sobre a variável A, e o segundo valor recai sobre a variável B, uma vez que foi essa a ordem que eu chamei as variáveis aqui dentro dos colchetes. Então, vamos executar. A variável A recebe o valor 1, a variável B recebe o valor 6. Vocês podem confirmar aqui na Workspace. Certo, pessoal? De uma maneira bem similar, de uma maneira bem semelhante, ao funcionamento da size, a gente tem outras funções que também manipulam dimensões de vetores. No caso da função len, que é a próxima função que a gente vai abordar, ela analisa qual desses dois valores, ou seja, o número de linha ou o número de colunas, ela verifica quem dos dois é o maior valor e retorna para a gente esse valor. Então, por exemplo, chamando aí a função len e colocando o nosso vetor vet como argumento dessa função, analisando a quantidade de linhas e colunas, eu sei que o valor que representa a quantidade de linhas é maior do que o... o valor que representa a quantidade de colunas é maior do que o de linha, então o len retorna para a gente esse valor 6. Ele fez a comparação de ambos, 6 é maior, então 6 é o valor retornado. Vejam então que eu poderia ter a funcionalidade da função len através da combinação da função size com a função max. Eu poderia então fazer o seguinte: chamar minha função max, passar para ela como argumento a função size e como argumento da size o vetor vet. O que ia estar acontecendo nesse momento? O vetor vet teria, através da função size, a gente teria então um vetor com duas posições, número de linhas e colunas. Por se tratar de um vetor de duas posições, a função max verifica entre essas duas posições quem é o maior valor e, portanto, retorna ele para a gente, que nesse nosso caso, o número de colunas vai ser o maior valor e igual a 6. Então vejam que a combinação dessas duas funções é exatamente igual ao que já faz a própria função len. Então fica aí ambas as opções. Nós temos uma terceira função que também manipula dimensões de vetores e ela retorna para a gente a quantidade de elementos que eu tenho dentro de uma determinada matriz. Quando aplicado a vetores, ela acaba retornando para a gente o mesmo valor que a função len retorna. Quando eu conto aqui a quantidade de elementos, essa quantidade de elementos para um vetor é, ao mesmo tempo, a própria quantidade de colunas que esse vetor tem. Então, dada essa característica peculiar dos vetores, a função len e a função número, que é a referida função, elas trabalham de maneira, elas retornam o mesmo valor. Então, passando o vetor vet para dentro da função número, ela me retorna a quantidade de elementos que eu tenho dentro do vet, que portanto é 6. É exatamente a mesma quantidade de colunas, por isso, para vetores, a função len e a função número, elas retornam o mesmo valor quando acontece o nosso vetor ser um vetor linha. Né? Já mudando aí o pensamento, para matrizes a gente vai ter retornos diferenciados entre a função número e a função len. Essa igualdade aqui apenas acontece nessa nossa manipulação de vetores, para o caso de vetores. Então, pessoal, a nossa videoaula, para encerrar, nós vamos abordar agora duas funções que nos auxiliam a criar vetores com valor pré-determinados. São as funções ones e a função zeros. Pois bem, é do meu interesse criar agora um vetor 2. E esse vetor 2 ele recebe o retorno da minha função ones, onde a ones recebe sempre dois argumentos. O primeiro simboliza para a gente a quantidade de linhas e o segundo representa a quantidade de colunas. Quando eu dou Enter, eu tenho então um vetor, porque eu passei apenas uma linha, e esse vetor tem 5 colunas, porque foi o segundo argumento que eu passei para dentro da minha função. E todos os elementos deste nosso vetor são, portanto, como já era de se esperar,
todos eles iguais a 1. Da mesma forma, eu posso criar um vetor e vou chamar ele de vetor 3. E em vez de trabalhar com a função antes, trabalhar com a função zeros. E como já é de se esperar, eu vou estar criando então com essa função um vetor, porque eu estou passando apenas uma única linha. E esse vetor vai ter 5 posições e todos os elementos serão, portanto, iguais a zeros. Vamos confirmar. Pois bem, está aí na nossa tela. Pessoal, ambas as funções, tanto o antes quanto zeros, também podem ser aplicadas para matrizes, onde o número de linhas vai ser superior a 1. Posso estar criando matrizes de zeros com 2 colunas, 3 linhas, 4 colunas, 6 linhas e por aí vai. Pois bem, essa nossa videoaula, como combinamos no começo, abordaria todas essas funções e, sem mais para acrescentar no momento, só me resta agora me despedir de todos vocês. Então, tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.